Nós vamos agora conversar com o nosso convidado, o médico Dr. Alex Galouro. Ele é patologista clínico e também preside a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial. Ele vai conversar conosco justamente sobre, ou pelo menos a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica está se posicionando com relação ao excesso de exames. Para eles, o exame correto beneficia tratamento e promove iniciativas para ampliar o uso adequado. Doutor Alex, bom dia, obrigado ao senhor pela atenção, tá bem? Bom dia, Walter, obrigado pelo convite, é um prazer aí poder falar com você e com seus ouvintes. Então conta para nós, doutor Alex, o que é mais importante, uma boa conversa do médico com o paciente ou não se conversa com o paciente, vamos buscar uma série de exames? O que é melhor no sentido de buscar a causa e partir para um tratamento? Com certeza é a conversa do médico com o paciente, né? O uso adequado do exame laboratorial começa com uma história clínica bem detalhada aí do médico com o paciente, o exame físico, que finaliza com o médico fazendo as suas hipóteses diagnósticas, né? Depois da conversa e do exame, ele tem uma série de possibilidades que ele considera que possam estar acontecendo com aquele paciente. E para usar o exame corretamente, ele vai fazer o pedido e a interpretação do exame com base nessas hipóteses que ele fez. E o exame vai servir para confirmar ou para excluir uma hipótese diagnóstica. Quer dizer, sem uma boa conversa, pode ser que se peça exames desnecessários? Com certeza. Isso a gente, infelizmente, vê na prática, né, do laboratório, do dia a dia, que eventualmente chegam pacientes com 30, 50, 70 exames no mesmo pedido. E daí, nesse caso, a gente consegue perceber que o médico não fez, né, uma hipótese específica, ele está pedindo exames em geral para ver se algum deles está alterado, para ver se algum deles dá alguma dica do que o paciente possa ter. E nesse caso, como a gente sabe, o uso, né, de valores de referência, eles são feitos, na grande maioria, por estudos populacionais, a pessoa pode ter alguma variação no exame e que não seja necessariamente uma doença. E daí ele gera outros exames e geram uma série de custos e de desconforto para o paciente que não é o desejado, né? Isso a prática errada seria essa, né? E onde na avaliação da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica reside aí esse excesso de pedidos de exames? Onde estaria realmente a causa dessa questão, doutor Alex? Então, acho que a principal e que a gente também combate é essa, né? O mau uso do exame é o médico não ter a hipótese diagnóstica e fazer pedido de exames numa lista de exames que ele já tem e pede de rotina. É tipo assim, atirar no escuro para ver o que Sim, pode achar? Sim, e às vezes ele pode ter uma interpretação errada justamente pelas variações nos valores de referência. E o paciente não tem nada, e um exame dá alterado e ele acha que é ali que está o problema, e não é. Né? Ele precisa ver junto com a clínica, com o exame físico mesmo. Mas tem outros fatores, né, que a gente considera importantes que sejam discutidos nessa questão do uso racional. Porque com a situação financeira, econômica das operadoras, dos planos de saúde, eles tentam reduzir custo em geral. E eles consideram o exame, quando realizado e quando reembolsado aos prestadores, isso daí não deixa de ser um custo. E daí ele tem um controle para que seja utilizado menos exames. Mas, por outro lado, o exame de laboratório, quando bem utilizado, ele propicia um diagnóstico correto, um tratamento correto, evita internações, evita complicações, ele melhora, né, a vida do médico, do paciente e reduz custo para a operadora também. Então é nessa linha que a gente tem atuado, que a gente tem tentado fazer o contraponto, né, com a fala que tem tido atualmente de que há apenas um excesso de exames de laboratório sendo realizados, né? E agora, para reverter a situação, é justamente a orientação, a conversa com o próprio médico, doutor Alex? Sim. É o que a gente
tem tentado, né, atualmente no currículo médico, na grade de formação das escolas médicas, o tempo dispendido, né, e o tempo que o médico tem de aprendizado em exames laboratoriais é muito pequeno. E a gente percebe essa falha mesmo na formação e a necessidade de aprofundamento na indicação, na interpretação, nos possíveis interferentes dos exames de laboratório, né? Com isso, o médico consegue ter uma interpretação mais adequada, usar melhor e usar mais racionalmente os exames de laboratório. Agora, no caso, os exames que são efetuados nos laboratórios, em termos do grau de confiabilidade, no grau de eficiência, porque não é difícil de encontrar determinado médico quando ele orienta o paciente, olha, me faça esse exame, aliás, não me faça esse exame no laboratório X, dando a entender que não é da sua confiança, que ele não confia naquele resultado. Esse é um ponto também que preocupa ou não há por que preocupar, doutor Alex? Não, é importante. É importante você ter uma referência e saber como o exame está sendo processado e o controle de qualidade, a equipe técnica, porque muitas vezes você tem análises de microscópio que tem uma interpretação subjetiva do analista. Então, é importante que o médico tenha essa referência, né, de que aquele exame está sendo processado com cuidado. A normatização que tem da vigilância sanitária em laboratórios é uma norma bem exigente. O problema é que a gente tem diferentes níveis de exigência nessas inspeções feitas pela vigilância. Então você pode ter variações de qualidade de um laboratório para outro se tiver seguindo apenas a norma da vigilância sanitária. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica foi pioneira na implantação de um programa de acreditação de laboratórios clínicos aqui no Brasil. Já temos mais de 10 anos com esse programa, temos mais de 100 laboratórios acreditados e que são auditados frequentemente, né, no mínimo anualmente, eles são auditados por auditores da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. E esses auditores vão lá e inspecionam todo o processo, como os exames são realizados, se esses exames têm a qualidade que é exigida, e tendo esse padrão, eles recebem um selo de acreditação. Então, uma forma, né, que a gente recomenda de saber a qualidade do laboratório é checar mesmo se esse laboratório é acreditado. A gente dá um selo e, tendo alguma dúvida, algum questionamento em relação a um laboratório acreditado, a sociedade intervém, a gente questiona o laboratório e a gente dá retorno para a pessoa que tenha dúvida. Agora é importante, não é, doutor Alex, registrar que a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica sempre prestou e continua prestando aí relevante trabalho em prol da sociedade, como este caso agora que o senhor está aí no Exponto A. E é importante também registrar que a sociedade, ela existe desde 1944, ou seja, tem toda aí uma história de referência, em busca sempre da qualidade, em busca sempre aí do melhor, tanto para o paciente, como também no sentido de orientar aí aos profissionais médicos. É importante esse registro, né, doutor Alex? Sim, a gente tem um histórico grande, né? Esse ano a gente vai ter o 50º Congresso Brasileiro de Patologia Clínica aqui no Rio de Janeiro, né? Todo ano a gente tem esse evento científico com 5.000 participantes, vários palestrantes estrangeiros, e a gente tenta sempre trazer o que há de novo, as informações para o pessoal de laboratório, para que eles possam dar essa segurança para o paciente que está realizando o exame. Tem estudos que falam que 70% das decisões médicas são baseadas em resultados de exame laboratorial. Então, aí mostra, né, a importância do laboratório no sistema de saúde e que essas informações geradas pelo laboratório precisam ser confiáveis e precisam dar esse respaldo para o paciente, a segurança, né, para o médico e para o próprio paciente, né?
Agora, doutor, para a gente encerrar, eu gostaria de tirar uma dúvida com o senhor. Porque eu acho que todo paciente ele é curioso quando ele pega ali o resultado do exame, está no envelope lacradinho, e ele trata de tirar ali o lacre, dar uma olhadinha para ver qual é o resultado, para ele tentar entender se tá bem, se não está bem. Quer dizer, é correto o paciente ele bisbilhotar ali o resultado do exame antes de chegar ao conhecimento do médico, doutor Alex? Então, Lata, é interessante assim, o seu questionamento, porque tem sido uma discussão mundial até sobre de quem é o exame de laboratório. Aqui no Brasil, a gente entrega o resultado para o paciente e a gente considera que o resultado é dele, aquela informação é dele, mas que ele precisa de ajuda para poder interpretar esse resultado adequadamente. Tem países, como os Estados Unidos mesmo, o resultado não vai para o paciente, o resultado vai direto para o consultório médico, para o médico solicitante. E agora que eles estão tendo essa mudança de diretriz e que o resultado vai passar a ser entregue para o paciente, e eles estão com essa dúvida, né, de como que o paciente vai fazer essa interpretação, como ele vai receber esse resultado. Então, eu considero natural e entendo que o paciente vai fazer isso daí mesmo. A única coisa que a gente orienta é que não seja assim, essa interpretação específica do valor de referência. A gente pega amigos, familiares e mesmo pacientes que abrem o resultado, vão ver o valor de referência e se tiver fora já fica preocupado e vai procurar um médico conhecido para tentar entender por que está fora do valor de referência. E o exame você precisa ter outros dados para fazer a interpretação correta. Então, sempre ter uma referência de um profissional habilitado mesmo para fazer essa interpretação, para que não gere dúvidas, para que não gere pânico, não gere desconforto. A sociedade tem também um site que se chama Lab Testes Online. É um site mantido pela sociedade que tem informações dos exames de laboratório, para que serve, como que você interpreta, o que pode dar alteração. Então é um site que serve tanto para profissionais de saúde como para a população em geral, né, que possa ter informação para não gerar esse desconforto. Então, reforçando, né, é labtestesonline.br. Tá, muito bom. Doutor Alex, é um prazer ter feito essa entrevista com o senhor. Agradecemos muito pela atenção, tá bom, doutor Alex? Eu que agradeço, Walter, estamos à disposição sempre que necessário. Um bom dia para o senhor. Obrigado ao senhor. Tchau. Doutor Alex Galouro é patologista clínico, médico e preside a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Quem nunca na vida abriu ali o examezinho? E tem gente que ainda chega a esse ponto, ele acha que aprendeu a fazer a leitura dos parâmetros, né? Aí ele vê lá, eu tô bem. Aí ele larga para lá, nem volta no médico para dizer, para o médico ver lá o resultado do exame. Ele mesmo chega à conclusão que está bem, não precisa levar para o médico. Não pode ser assim. São 8h42. O Revista pela Nacional Brasília e Nacional Rio sai para o intervalo. Volta em instantes. Até já. Estamos apresentando Revista Brasil.